Você já parou para pensar de onde vem a luz que ilumina a tela do celular que você segura agora? Ou do computador em que você trabalha horas por dia? A gente usa esses aparelhos o tempo todo, quase sem perceber, e basta apertar um botão para a tela acender como se fosse algo natural. Mas, por trás desse brilho, existe um processo cheio de ciência, engenharia e até truques para enganar nossos olhos. Hoje você vai descobrir como a luz das telas é gerada e, mais importante, como ela afeta diretamente a sua visão e até o seu corpo. Eu prometo que, depois de entender tudo isso, você nunca mais vai olhar para uma tela da mesma forma. Tudo começa na tecnologia que faz a tela acender. A maior parte dos dispositivos modernos usa dois tipos principais de tela: LCD e OLED. Ambas emitem luz, mas de formas muito diferentes. No LCD, que significa display de cristal líquido, a luz não vem da própria tela, mas de uma camada de iluminação traseira chamada backlight. Essa camada geralmente é feita de LEDs brancos que brilham o tempo todo. Na frente deles existe um filtro de cristais líquidos que abre e fecha em padrões específicos para deixar passar mais ou menos luz em cada ponto. É como se fosse uma cortina microscópica controlada por eletricidade, regulando o quanto de luz sai. É assim que se formam as imagens. Já as telas OLED, que são cada vez mais comuns em celulares modernos e TVs de última geração, funcionam de outra maneira. Nesse caso, cada pixel da tela é feito de materiais orgânicos que emitem luz própria quando recebem energia elétrica. Ou seja, não existe uma lâmpada traseira acendendo o tempo todo. Cada pontinho brilha sozinho. Isso permite que partes da tela fiquem totalmente pretas, porque os pixels simplesmente se desligam. O resultado é um contraste muito mais forte e cores mais vibrantes. Essa diferença tecnológica já explica por que algumas telas parecem mais vivas e outras mais lavadas. Em um LCD, mesmo quando a imagem é preta, a luz traseira continua ligada, só é parcialmente bloqueada. Já no OLED, o preto é realmente preto. Mas independente da tecnologia, a verdade é que toda tela moderna se baseia em luz de LEDs, aqueles diodos emissores de luz que brilham quando a corrente elétrica passa por eles. Agora, vamos falar das cores. Como uma tela consegue mostrar milhões de tonalidades diferentes se a luz dos LEDs é, em geral, branca? A resposta está nos filtros de cores. Cada pixel da tela é dividido em 3 subpixels: vermelho, verde e azul. Esse sistema é conhecido como RGB. Combinando diferentes intensidades desses 3, o olho humano percebe praticamente qualquer cor. É como misturar tinta em uma paleta, mas em vez de tinta, são feixes de luz. Se os 3 brilham juntos no máximo, vemos branco. Se todos estão apagados, vemos preto. E todas as cores que você já viu na tela do celular, da televisão ou do monitor nasceram dessa mistura básica de 3 fontes de luz. E o mais curioso é que nossos olhos colaboram nessa mágica. A retina tem células chamadas cones, sensíveis justamente a 3 faixas de cor: vermelho, verde e azul. A tela aproveita essa característica biológica. Ela não precisa emitir todas as cores do arco-íris de forma separada. Basta controlar o quanto de vermelho, verde e azul chega aos nossos olhos, e o cérebro faz o resto da interpretação. Ou seja, as telas usam uma limitação da nossa visão como vantagem. Mas nem tudo são flores. Essa luz tão prática e eficiente também tem efeitos colaterais. A luz emitida pelas telas contém um componente chamado luz azul, que é uma faixa do espectro visível de alta energia. Essa luz azul é fundamental para que a imagem seja nítida e brilhante, mas ela pode causar desconforto quando em excesso. Nossos olhos não conseguem bloquear bem a luz azul e ela penetra até o fundo da retina. Por isso, passar muitas horas diante de telas pode provocar fadiga ocular, olhos ressecados e até dores de cabeça.
E não é só isso. A luz azul também afeta nosso relógio biológico. Durante o dia, a exposição à luz azul é até saudável, porque ajuda a manter o corpo desperto e atento. Mas à noite, quando você deveria começar a relaxar, ela engana o cérebro. A luz azul inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono. É por isso que muita gente tem dificuldade de dormir depois de ficar mexendo no celular na cama. O corpo interpreta aquela luz como se fosse luz do dia e adia o processo natural de adormecer. Talvez você já tenha reparado que muitos aparelhos oferecem o chamado modo noturno ou filtro de luz azul. O que esse recurso faz é reduzir a emissão de tons azulados, puxando a tela para cores mais amareladas. Isso não resolve todos os problemas, mas ajuda a minimizar o impacto sobre o sono. Algumas pessoas também usam óculos com lentes especiais que filtram a luz azul. E aqui vem uma curiosidade histórica. Nos primeiros televisores, não existia essa preocupação porque as telas eram de tubo, feitas com fósforos que emitiam luz de forma diferente. A intensidade era menor, e o tempo que as pessoas passavam diante da TV também era mais curto. Hoje, no entanto, carregamos telas no bolso e ficamos expostos praticamente o dia todo. Nunca na história da humanidade, nossos olhos receberam tanta luz artificial tão próxima e intensa. Além da questão do sono, existe também a síndrome da visão do computador. Esse é o nome dado ao conjunto de sintomas causados pelo uso excessivo de telas. Inclui cansaço visual, visão turva, irritação nos olhos e até dores no pescoço, já que a postura também entra na conta. Especialistas recomendam a regra 20-20-20. A cada 20 minutos diante da tela, olhar 20 segundos para algo a 6 metros de distância. Isso ajuda a relaxar os músculos dos olhos. Outra coisa que pouca gente pensa é na piscada. Quando olhamos para algo natural, como o ambiente ao nosso redor, piscamos em média 15 a 20 vezes por minuto. Mas diante de uma tela, essa frequência cai quase pela metade. Isso resseca os olhos e pode causar desconforto. É por isso que tantos usuários reclamam de olhos secos depois de passar o dia no computador. Mas não vamos esquecer o lado positivo. A mesma tecnologia que cansa os olhos também trouxe benefícios enormes. As telas modernas são responsáveis por avanços incríveis em comunicação, educação e entretenimento. Sem elas, não estaríamos tendo essa conversa agora. Elas permitem que cirurgiões façam operações assistidas por vídeo, que crianças aprendam em aulas remotas e que milhões de pessoas tenham acesso a informações instantaneamente. E a tecnologia continua evoluindo. Novos tipos de telas estão surgindo, como as microLED, que prometem unir o melhor dos dois mundos: o contraste do OLED com a durabilidade e brilho do LCD. Também existem pesquisas para criar telas que se ajustam automaticamente à quantidade de luz ambiente, reduzindo o esforço visual. Uma curiosidade interessante é pensar no impacto das telas no nosso cérebro. Quando vemos luz piscando em altas frequências, como nas TVs modernas, nosso cérebro nem percebe cada piscada individual. Isso é chamado de taxa de atualização. Se ela é baixa, vemos cintilação e sentimos desconforto. Se é alta, acima de 60 ou 120 Hz, vemos movimento suave e natural. Essa característica, que nasceu para melhorar o entretenimento, também ajuda a reduzir a fadiga visual. Mas o problema continua sendo a intensidade da exposição. Nunca antes passamos tanto tempo diante de telas tão próximas. O celular fica a menos de 30 centímetros do rosto. A televisão ocupa paredes inteiras. E os monitores de computador nos acompanham durante jornadas de trabalho. É uma maratona de luz artificial que nossos olhos não foram projetados para enfrentar por tantas horas. Você já se perguntou por que às vezes sente a vista pesada no fim do dia? Não é só psicológico. É resultado da soma de fatores: excesso de luz azul, redução de piscadas, foco prolongado em objetos próximos e brilho intenso.
É como se seus olhos estivessem fazendo musculação sem descanso. Ao mesmo tempo, é fascinante imaginar que tudo isso é possível, porque elétrons se movimentam em materiais semicondutores dentro dos LEDs. Cada pontinho de cor que você vê é resultado de uma reação física invisível acontecendo em microsegundos. É ciência pura, transformada em algo cotidiano. Agora, pense nisso. Quando você vê um pôr do sol na vida real, a luz que chega até seus olhos percorreu quilômetros através da atmosfera, foi filtrada, espalhada e ganhou tons alaranjados. Quando você vê um pôr do sol na tela, aquelas cores nasceram de 3 LEDs minúsculos trabalhando em conjunto. O resultado pode ser parecido, mas a origem é completamente diferente. E é justamente essa diferença que explica por que a luz das telas pode enganar o corpo e afetar seu bem-estar. Então, da próxima vez que você ligar seu celular à noite e sentir dificuldade de dormir, lembre-se, não é só questão de hábito, é biologia. Seu cérebro está sendo enganado por uma tecnologia que imita a luz natural, mas não respeita o ritmo natural do seu corpo. E eu quero saber de você. Já sentiu os olhos arderem depois de passar horas em frente ao computador? Já percebeu que demora mais para pegar no sono quando mexe no celular na cama? Conta nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive reclamando de dor nos olhos, mas não larga a tela. E claro, se inscreve no canal, porque ainda tem muita ciência escondida no nosso dia a dia que eu quero revelar junto com você.